É engraçado porque uma das coisas que esse filme fala sobre o que os críticos fazem é achar significado onde não há. E uma coisa me deixou pensando aqui, a personagem da Zendaya passa boa parte do filme com um topzinho branco bem transparente, e há um momento onde ela está conversando com o namorado sobre o filme que ele dirigiu e ela fala para ele que ele sexualizou uma personagem, inclusive usando o próprio exemplo, falando, ó, os meus peitos não estão pra fora. Até onde vão essas camadas? Porque a Zendaya é uma das produtoras do filme, então de repente ela quis dizer, olha, mulheres usam blusinhas transparentes em casa, então qual é o problema? Sim, elas usam, mas a gente deveria mostrar. Há uma metalinguagem legal aí, ou não, de repente eu viajei e enxerguei um monte de coisa onde não há. Malcolm and Marie. O filme retrata uma madrugada de briga e revelações entre uma atriz e um diretor cujo relacionamento é colocado em xeque. É uma espécie de Quem Tem Medo de Virginia Woolf contemporâneo. O filme é escrito e dirigido pelo Sam Levinson, que fez Assassination Nation, que eu acho mais ou menos, e também criou Euphoria, que é muito bom. Eu tinha certeza que esse filme era adaptado de alguma peça, ele é super teatral e episódico em termos de ritmo, interpretações e diálogos, mas não, é um texto original e essa estrutura teatral tirou todo o realismo para mim. Eu não vi um casal de verdade desmoronando, eu vi um ator e uma atriz interpretando muito bem um texto forte, mas todo exibido. Os diálogos me lembraram um pouco Dawson's Creek. Vocês lembram de Dawson's Creek? Que tinha aqueles diálogos profundos com adolescentes filosofando sobre a vida. Você falava, é bonito, mas ninguém fala assim. Nem tudo precisa ser realista, tudo bem, mas aqui era importante para trabalhar a intimidade do casal. Eles precisavam se interromper mais, errar o diálogo, falar tudo errado. Não faz sentido que seja tudo tão bonitinho, tão ensaiadinho, tão limpinho. A cinematografia cria composições densas e cheias de textura. É um filme pitoresco e visualmente bem orquestrado. A câmera valoriza bem a casa flutuando entre os ambientes, mas também sabe os momentos de exercer a função de espectadora passiva. Não é um filme estático, o que é importante para combater esse efeito de peça filmada, e é um filme elegante, é um filme muito estiloso. Normalmente eu não gosto muito de músicas óbvias, mas a escolha consciente aqui foi complementar sequências e fazer transições temáticas usando trechos musicais bem específicos. Um dos personagens é um diretor que acaba de lançar um filme e está ansioso esperando as críticas chegarem. Quando chega a primeira, ele começa a reclamar pra caramba dos críticos de cinema. Ele foca em uma mulher de maneira até um pouco agressiva, mas eu acho que ela representa todos os críticos. Eu não tenho problema com filmes que querem detonar o trabalho dos críticos de cinema, desde que eles tenham algo a dizer. Birdman, por exemplo, fez isso muito bem. Aqui ele levanta algumas questões importantes, como por exemplo, por que o personagem é considerado o próximo Spike Lee, porque o personagem é negro, Spike Lee é um diretor negro, porque existe essa categoria, né, diretor negro, porque ele não é o próximo Spielberg. Outra coisa é a mania dos críticos de procurar significado nos filmes. Às vezes o diretor não quis dizer nada alegórico com seu filme. Acontece também do crítico enxergar um teor político que de repente o diretor não quis colocar no seu filme, principalmente nesse caso uma crítica branca criticando o filme de um diretor negro, e é uma crítica positiva. Eu gostei dessa sacada, mas ele ficou putaço com ela porque ela gostou do filme pelos motivos errados. Mas a arte é assim, uma vez que você lança uma obra para o mundo, você não tem mais controle sobre ela. E aqui o personagem fica batendo nessa tecla o tempo inteiro, fica repetitivo e redundante muito rápido. Parece que metade da motivação do diretor ao
ao escrever o filme foi exorcizar a raiva que ele sente de críticos de cinema. O filme já é desconfortável durante as cenas boas, onde um tá xingando o outro, um massacre verbal é muito forte. Quando você tem uma estrutura pequena assim, com uma única locação e apenas 2 personagens, um filme que depende muito do que é dito para andar, para funcionar, você precisa estar do lado de um desses dois, ou pelo menos entendendo o argumento. E eu odeio críticos porque eu sou fodão e sou culto e eles não entendem o que eu quis dizer e você fica com uma antipatia do personagem e o filme vai ficando estafante, vai ficando chato. A parte dos dois lidando com o relacionamento deles funciona muito melhor. Um acaba expondo as inseguranças do outro, há um bom controle, um bom equilíbrio, uma boa troca de insultos, um bom controle até verbal, quando um tá na parte ativa da briga, o outro recua e fala mais baixo. É muito bem controladinho, é muito bem ensaiado, mas são 2 pessoas desagradáveis e pretensiosas, o que dificulta a experiência e o filme gasta tempo demais com ele berrando sobre a mesma coisa. Ah, eu sou fodão, ah, eu sou um gênio, ah, eu conheço o cinema de verdade e eu como macarrão como um troglodita. O que foi aquilo? Eu não gostei da interpretação do John David Washington. A cena do macarrão foi o auge da minha antipatia, depois melhora, mas ele tava muito bulldog, sabe? Tem uma hora, inclusive, onde os dois estão brigando, que ele literalmente late pra ela. Tá certo que há um contexto, mas eu achei muito isso, sabe? Tipo, machão. É muito afetado e o ator não é isento de talento. Provavelmente foi uma escolha da direção de fazer uma coisa mais animalesca, mas é uma caracterização muito antipática. A Zendaya funciona muito melhor porque o diretor deixa a personagem reagir também, ela não tá bufando, gritando o tempo inteiro. Há muitos momentos onde ele tá lá falando besteira e a câmera vai pra ela dá um sorrisinho, demonstrando até uma admiração por ele. Em outros momentos ela demonstra preocupação, tristeza, sem falar nada. Eu acho a atriz um pouco jovem para ter vivido as coisas que ela descreve que a personagem do filme do namorado dela, que é baseada nela, viveu. É uma mulher cuja carreira nunca engrenou porque ela tem uma tendência a se auto-sabotar e ela já lidou com drogas, conseguiu largar o vício, mas depois teve recaídas. Parece que uma mulher que viveu décadas. É uma boa interpretação, ela tem chances razoáveis de pegar a 5ª vaga para o Oscar, mas eu acho que ela não leva. Malcolm and Marie é tecnicamente muito bem feito, é vistoso, o elenco é bom, mas o texto e a direção criam pessoas artificiais e vazias. Nota 6.2. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.